Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa, todos da sua família. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Temos orações aqui às 0 horas, 5 da manhã, ao meio do dia e 22 horas. Porém, hoje, na oração das 5 da manhã, eu não consegui acordar. Confesso a vocês que eu não consegui acordar 4h40 para estar orando às 5 da manhã. Na verdade, quando eu acordei já era 5h40, ou seja, 5h50 a hora que eu acordei, né, no dia de hoje. E, infelizmente, não conseguimos fazer a oração. Programação ao vivo é assim, né? Que acontece. E confesso que não consegui acordar, não consegui acordar nem com despertador, nem eu e nem tampouco minha esposa, né? Ninguém, né? E não consegui fazer a oração das 5 da manhã, ao vivo com os irmãos, mas levantei, pedi muito perdão a Deus, né? E pedi por vocês esta transmissão das 5 da manhã de hoje. Nós vamos refazer a capa e vai ficar para amanhã. E já fica até os pedidos dos irmãos ali já, alguns irmãos que fizeram, tá bom? Mas Deus abençoe vocês. Infelizmente, eu não vou inventar coisas aqui que não aconteceram. Vou falar exatamente o que aconteceu, né? Perdi a hora, não consegui acordar. Ainda mais que estava um frio, não é? Não consegui acordar. Aliás, eu estava nesse sono de apagado mesmo, apaguei, né? Porque eu acordo com qualquer barulho. Dessa vez eu não acordei. Mas estamos aqui agora para orar com vocês. A oração do meio do dia, a oração da tarde, da noite, para muitas pessoas. Não é a oração da madrugada. Para alguns, não importa a hora que você esteja recebendo o conteúdo, a bênção do Senhor, ela vai até você, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que bom que você veio, tá bom? Gente, gostaria de ler a palavra de Deus com vocês, e hoje eu vou ler no capítulo de número 6 de Marcos, Marcos capítulo 6, e o verso é o de número 34, tá bom? Marcos 6, verso 34, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Marcos capítulo de número 6, verso 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Observa aqui o olhar de Jesus, aqui um olhar de compaixão. Quando ele olha com compaixão, ele vai agir naquele momento. Nós vamos ver a ação. Então, esta passagem bíblica é um chamado à compaixão e à ação de Jesus que olhou. Olha só, nós vivemos dias em que multidões continuam sem direção, sem esperança, sem o alimento espiritual. As pessoas hoje correm atrás da estética e se preocupam também com a alimentação física, que é muito importante, mas a alma, ela está faminta,
A alma ela está sedenta de Deus. Tem gente que ele casou-se dizendo, vou me casar para mim ser feliz. Eu falava já antes de me casar com a minha esposa que eu estava feliz para casar, correto? Eu já estava feliz. E depois que eu me casei, fiquei mais feliz ainda. Entende? Você tem que estar feliz. Aí muitos buscam a felicidade no casamento. Aí o casamento não consegue preencher. Muitos buscam a felicidade na casa. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser mais feliz. Aí conseguiu comprar a casa. E ele descobriu que não está ali. Quando eu comprar o meu carro X, Y, eu vou ser mais feliz. Conseguiu comprar o carro e observou que a felicidade de verdade não está em nada disso. Amém? Porque a maior necessidade do homem, ela é a necessidade espiritual e não a física, não a emocional, mas a maior necessidade, ela é espiritual. Então, Jesus, ele viu a multidão sem direção, sem esperança, sem alimento espiritual. O mesmo olhar que Jesus lançou sobre aquela multidão, em Marcos capítulo 6, versículo 34, está sendo lançado sobre nós aqui hoje. O mesmo olhar. Este olhar é profético, é um olhar que discerne, é um olhar que discerne, sente e age. O olhar de Jesus discerne, ele sente e ele age. Este é o olhar de Jesus. Amém? Este olhar. Tinha uma música na década de 90, evangélica, tá, gente? Um hino, né? O olhar de Jesus tem um encanto. O olhar de Jesus, porque o olhar dele discerne, sente e age. Então Jesus viu uma grande multidão. Aqui é o olhar que discerne. É o olhar que discerne. Jesus não apenas viu pessoas, ele discerniu as condições daquelas pessoas. Nós vivemos cercados de rostos, mas poucos têm aqui olhos para ver as almas. Na verdade, poucos têm este olhar. Estamos vivendo um tempo hoje em que as pessoas olham muito para si e esquecem dos outros, não é? Deus, ele está chamando uma geração que veja, uma geração com os olhos do Espírito, uma geração que enxergue a dor invisível. O Senhor está em busca desta geração que vê com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, com os olhos do Espírito Santo, que enxergue a dor invisível. Você tem visto como Jesus vê? Você tem enxergado como Jesus vê? Ou você tem passado pelas multidões sem discernimento? Ore pedindo
visão espiritual. Peça olhos que enxerguem além das aparências. Enxergue a alma das pessoas. Amém? Eu tenho buscado esse discernimento, essa sabedoria do Senhor, de olhar para as pessoas, de fato, olhar para a ação daquela pessoa e ver além da ação daquela pessoa. Ver o que está por detrás da ação dela. Então, o olhar de Jesus é um olhar que discerne o que está acontecendo. E o texto diz que ele olha e compadeceu-se deles. O que é isso? Compadecer-se de alguém é um coração que sente a dor, a aflição de alguém que está sofrendo. Jesus sentiu compaixão. Aqui, no original grego, compaixão implica uma dor nas entranhas. É uma dor profunda. Isto é compaixão. O verdadeiro ministério, ele nasce da dor de Deus pelo seu povo. O verdadeiro ministério, ele nasce. Amém? O verdadeiro ministério nasce da dor de Deus pelo seu povo. Não é ativismo aqui, é compaixão divina que move a missão. Quem tem a dor de Deus será usado por Deus. Quem tem a dor de Deus será usado por Deus. Permita que o coração de Jesus inflame o seu coração. Sem compaixão, não tem como ter autoridade espiritual sem compaixão. Aí o texto diz, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Observou aqui o diagnóstico espiritual? O povo estava sem direção, sem cuidado, sem a voz que guiaste com verdade. Sem a voz que guiasse eles com a verdade, estavam sem direção. Hoje, há muitos líderes, correto? Hoje, há muitos líderes, mas poucos pastores com o coração do bom pastor. Ovelhas sem pastor são ovelhas vulneráveis ao engano, são ovelhas vulneráveis ao ataque de Satanás. Amém? Você está pastoreando com o coração de Jesus ou apenas administrando ministérios? Deus está levantando pastores conforme o seu coração, que sente a dor do próximo, que se compadece pelo próximo. O texto diz que Jesus passou a ensinar-lhe muitas coisas naquele momento. Isso aqui é uma resposta prática à compaixão de Jesus. Jesus responde com ensino. A palavra, ela é a nossa bússola. Aliás, é a bússola do rebanho, a palavra. O ensino não era teórico. O ensino aqui era resposta à dor daquele povo. Então, o ensino de Jesus cura. O ensino de Jesus, ele liberta. O ensino de Jesus, ele direciona. Sua boca tem sido instrumento de ensino que transforma? Estou falando com você. Sua boca tem sido instrumento de ensino que transforma? Deixe a palavra de Deus habitar em você com riqueza. Deixe ela habitar em você com autoridade. Então,
O olhar de Jesus ainda está sobre as multidões, mas também o olhar dele está sobre você. Ele te chama para ver, sentir, discernir e agir. Então hoje o Espírito Santo procura bocas neste canal, bocas proféticas. Você tem deixado Deus usar a sua boca? Corações compassivos, olhos espirituais, Ele está à procura. Amém? Deus te chama para sair da neutralidade. O mundo não precisa de mais espectadores, mas de pessoas como pastores segundo o coração de Jesus. Amém? Olhando como Ele. Olhar de compaixão. Agora, compaixão não é só o pastor que tem que ter compaixão, todos nós. Olhar com olhar de compaixão. Sermos instrumento de Deus para curar, para levantar. Amém? Que Deus abençoe você. Pense nisso. Eu quis refletir. Depois você vai observar que Ele vai multiplicar os pães e peixes e vai alimentar aquela multidão. Amém? Este é o Jesus que nós servimos. Amém? Eu quero orar por você, com você e por todos da sua família. Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. E olha, você que é aqui de cidades vizinhas, a Colatina, a nossa igreja, nós estaremos comemorando neste sábado e domingo a nossa festividade. Culto de gratidão, de ação de graças pela passagem do 10º aniversário da nossa igreja. Pentecostal Fortalecendo Vidas aqui em Colatina. Tá bom? Vamos comemorar sábado e começa com uma oração a partir das 6 da manhã. Das 6 da manhã até às 6 da tarde estaremos em oração. Amém? Em oração. Nós estaremos aqui clamando a Deus, o nosso Pai. Tá bom? Você é o nosso convidado especial para estar presente conosco. Tá bom? Deus te abençoe. Deus guarde e proteja a tua vida. Hoje é a quinta do crescer, tá bom? Oremos a Deus, o nosso Pai. Vamos clamar a Deus neste momento. Deus, Senhor meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de Sua presença em oração, em mais um dia, em mais uma oportunidade que os céus nos presenteia. Os céus nos concedeu a oportunidade de poder orar, de poder buscar o Senhor, buscar a Tua face. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estarmos presentes, estarmos diante do Senhor em oração, na busca ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Abençoa de uma maneira especial. Ó Deus, abençoa de uma forma grandiosa as nossas vidas, nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, meu Pai. Eu quero passar para os Teus cuidados. Senhor, nós agora nos colocamos em Tua presença com temor, com reverência, reconhecendo que Tu és o Deus que tudo vê. Assim como o Senhor Jesus viu a multidão naquele dia,
O Senhor também vê agora cada pessoa conectada nesta transmissão, cada coração aflito, cada alma sedenta, cada vida quebrantada diante de Ti. Tu olhaste para aquela multidão e te compadeceste, porque eram como ovelhas sem pastor. E hoje, Senhor, muitos aqui se sentem assim, se sentem sem direção, sem força, sem esperança, mas sabemos que o teu olhar continua cheio de compaixão e a tua mão continua estendida. Pai, em nome de Jesus, entra agora nos lares, nesse quarto, nos celulares, nos corações. Vai ao encontro de cada pedido de oração deixado nos comentários, nos bastidores da alma, nos silêncios mais profundos. Cura os que estão enfermos no corpo e na alma. Restaura os que estão frios na fé, cansados da caminhada. Restaura. Consola os que choram e abraça, Senhor, os que se sentem sozinhos. Liberta os que estão oprimidos, amarrados, confusos e angustiados. Dá direção aos que estão buscando propósito e chamado. Toca nos pastores, assim como eu, líderes, intercessores e discípulos que se sentem exaustos e esquecidos. Senhor, ensina-nos a ver como tu vês, a sentir como tu sentes e a agir como tu agiste. Coloca em nós um coração compassivo, um espírito sensível e uma mente cheia da tua palavra, que possamos ser resposta para esta geração que ainda clama por um pastor verdadeiro, por uma voz que cure e oriente. Pai, abençoa cada internauta, cada família aqui representada, cada jovem, cada idoso, cada mãe, cada pai, cada criança que precisa de um milagre. Faz, Senhor, muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras, mas seja um sinal profético de que o Senhor está agindo agora. Pai, clamamos por cada pedido, por cada vida, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja estendida. Pai, nós te agradecemos porque já cremos nas respostas do Senhor. Em nome de Jesus, o bom pastor, o mestre compassivo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, sua família. Eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da alma? Tem alguém que você deseja aceitar Jesus? Entregar a sua vida a Ele? Voltar para Jesus? Se tiver, você vai dizer: eu quero.
E você vai orar assim: Senhor, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Ore: Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Você que está desconcertado, quer consertar-se? Ore: Senhor, faça um conserto com o Senhor, renovando a minha aliança, eu prometo ser fiel. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança, ore: perdoe os meus pecados, Senhor. Escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, amém. Pastor Vanderlei, o que faço? Eu aceitei, eu voltei, o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança, diga que você aceitou Jesus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, eu via aqui curas, eu via libertação e via também direcionamento. Deus, nessa transmissão de hoje trouxe cura, libertação e direcionamento. Direção. Amém? Fique com essas três bênçãos: cura, e esta cura é cura física, cura emocional e espiritual. Amém? Física, emocional e espiritual. Esta cura que você recebeu. Amém? O Senhor, nesta oração, trouxe libertação total aqui. Você está liberto do mal que te oprimia, que te prendia. Você está liberto, liberto. Amém? E você recebeu direcionamento. Deus está direcionando você em meio a esta situação. Amém? Escute aqui. O Senhor mostrou pessoas sedentas aqui e eu vejo Ele usando alguém para poder colocar as coisas no seu devido lugar. Amém? Deus abençoe. Queridos, eu vou ficando por aqui, tá bom? Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a vida de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe e seja instrumento de Deus na vida de alguém hoje, tá bom?